Começo me apresentando, né, para os que estão presentes e também deixar claro que este encontro fica registrado, né, nas plataformas através do CIMED, do YouTube. E eu sou Arnaldo Moreira Félix, ortopedista, estou no Sindicato dos Médicos há 3 anos, na pasta de saúde suplementar e comunicação. Esse pendor jurídico, nós temos diretores que são muito mais alinhados, né, com essa temática, mas hoje está tendo outros eventos simultâneos e me pediram para fazer essa contribuição aqui, que eu faço com muito prazer, até porque vou fazer uma intermediação, né, com a fala aí das nossas especialistas e experts. A motivação central desta live foi uma ocorrência recente, né, de uma agressão que um médico sofreu na unidade de saúde do bairro Santa Amélia, em Belo Horizonte, e isso, naturalmente, que cria, né, uma preocupação, uma reação da classe através do sindicato, mas também de outras ferramentas, poder público, enfim, e é isso que a gente quer conversar aqui, entender e saber até onde estamos verdadeiramente expostos, o que podemos fazer diante desse cenário que é triste, lamentável. Não é porque é médico, mas qualquer profissional, né, agredido no seu ambiente de trabalho, já é realmente algo que nos choca bastante. Podemos, então, tocar a bola para vocês? Podemos. Eu reforço, então, né, aos que estão chegando, que o ocorrido foi no bairro Santa Amélia, na unidade de saúde, e a agressão, vias de fato, parece que por um ruído de comunicação, uma interpretação errônea da esposa do cliente, que achou que foi preterida, né, no atendimento, coisas de rotina, de fluxo, e que acabou gerando, né, a agressão. Então, eu quero saber de vocês que isso é um fato recente, acontecido em Belo Horizonte, pontualmente na rede municipal, na PBH, mas o tema, lamentavelmente, é antigo, recorrente, repetitivo, e aí a gente quer saber, né? Já existe, inclusive, uma cartilha, né, de orientação a esse respeito. Conta para a gente aí, doutoras. Sim, o sindicato já fez uma cartilha orientando em relação a quais condutas, né, e que condutas o médico tem que adotar diante de uma situação de violência. Ela fica disponível no site do CIMED, né, e aqui a gente traz um pouquinho o que seria violência, né, as situações de violência no ambiente de trabalho contra o servidor médico e quais atitudes o servidor deve tomar. Então, a gente tem ali dentro do quadro do que seria violência, a gente tem a violência física, que é como que eu digo assim, a mais grave, né? É a última, vamos dizer. Antes dela, podem ter acontecido, ou de forma crônica ou pontual, outros tipos de violência que são mais sutis, e muitas vezes se demora um pouco mais para perceber que está sofrendo essa violência, né? Então, a gente tem a violência física, que é a violência que chama mais atenção, é a violência que gera repercussão na mídia, como aconteceu recente agora com um profissional que estava trabalhando na unidade básica. Mas a gente tem a violência baseada, né, na ameaça verbal, na violência verbal, que às vezes não é uma ameaça, mas é um xingamento, é uma pressão que às vezes a população ou que outros servidores da equipe podem tá exercendo em cima daquele profissional médico, que impacta diretamente nesse atendimento, na qualidade de prestação de serviço que esse servidor vai atuar. A violência psicológica, né, que é a mais sutil, a mais velada e geralmente a mais crônica, que tem uma correlação direta com o assédio moral dentro do ambiente de trabalho, né, e ela pode acontecer entre os servidores, seja numa característica de hierarquia ou até mesmo numa característica horizontal, que a gente chama, né, que seriam servidores de uma mesma equipe que, de alguma forma,
comete essa violência psicológica, essa violência moral, às vezes numa cobrança excessiva de produtividade, ou criticando o trabalho daquele médico, ou até em condutas omissas, né, no sentido de não convocar aquele servidor para uma reunião, ou ignorar que aquele servidor está ali, tratar ele com uma sensação de que ele é menos do que os outros. Então, a gente tem vários tipos de violência, não só a violência física. A gente traz um pouco também nessa cartilha e trazendo aqui como operadora do direito, quais seriam os possíveis desencadeadores desse ato de violência, né, que a gente identifica hoje dentro das estruturas públicas, de uma forma, às vezes, até mais evidente, né, que é a falta de estrutura adequada para trabalhar, a sobrecarga das equipes, muitas vezes, né, aquela UPA, aquele hospital, ou a própria unidade básica está trabalhando com uma escala menor do que a que suporta, menor do que a que necessita para atender a demanda que chega, né? No caso das unidades básicas, a gente tem, às vezes, a falta de uma quantidade de equipe adequada, não só olhando o quantitativo da população que cada equipe vai assumir, mas também o perfil daquela população, às vezes isso vai impactar na qualidade de serviço do médico que trabalha na UBS. E dentro da UBS também a gente vê um cenário que está se tornando cada vez mais relevante, que é as consultas espontâneas. Né? Ela tá tomando uma importância muito grande dentro das unidades básicas, transformando essas unidades em pseudas UPAs, né? Esse médico que tem uma característica de ser um médico de um acompanhamento longitudinal, de um médico que vai ter uma consulta eventualmente um pouco mais demorada, porque ele está ali não só para avaliar uma agudização de uma doença, mas ele está ali para avaliar a saúde como um todo, numa perspectiva ampla, ele acaba tendo a sua agenda sobrecarregada por conta das demandas espontâneas. E como a prefeitura, né, ela acaba trabalhando com índices de produtividade, acaba tendo uma relevância muito grande. E isso, às vezes, o médico que iria atender, sei lá, 18 pacientes numa carga horária de 8 horas, ele passa a atender 30, 40, porque a demanda espontânea ocupa uma grande parte dessa carga horária, sobrecarregando esse profissional, sobrecarregando o próprio sistema, porque a população sabe que ela pode ir na UPA por conta de uma dor de cabeça, por conta de uma unha encravada, por conta de uma pequena agudização da doença que poderia esperar um atendimento, né, agendado, mas ela sabe que se ela chegar lá, ela pressionar, ela vai ser atendida, acaba gerando na própria população a sensação de que ela tem o direito de chegar e ser prontamente atendida. Né? Então, isso gera também dentro das unidades básicas, e eu estou trazendo a unidade básica aqui, porque o evento aconteceu dentro de uma unidade básica, né? Então não é só a revolta da população, a pressão por conta de um atendimento rápido, célere, ela não se dá só nas unidades de urgência, né? Ela está acontecendo de uma forma muito frequente nas unidades básicas, muito em função desse conhecimento e do quanto que também está sendo estimulado a procura das unidades básicas como se fosse um sistema de urgência emergência, e às vezes a própria situação que não é urgência emergência, não se classifica como uma urgência emergência, né? Uma ficha laranja, uma ficha vermelha, seria classificado até no sistema de urgência e emergência como uma ficha amarela ou verde, ele acaba tendo aquela sensação de que se ele chega ali na unidade, a qualquer momento ele tem o direito, ele tem que ser atendido com celeridade. Né? Então, a gente tem ali uma revolta da população, né, que está erroneamente ali naquela unidade básica e querendo cobrar um direito que está sendo interpretado de uma forma muito equivocada, e isso acaba repercutindo numa violência verbal, numa violência psíquica e numa violência física, como nós vimos recentemente. Né? Eu busquei alguns dados, né, em reportagens, e eu vi numa reportagem do G1 a prefeitura reconhecendo que esse ano, até novembro, ela teve a ciência de que já ocorreram 27 casos de violência dentro da rede.
E a gente sabe que esse número ele é muito subestimado, porque a gente tem um cenário de violência muito amplo e muitos profissionais, se não acontece o último do último, que seria a violência física, e às vezes até a violência física grave, ele não comunica, ele não fala, a chefia não passa para frente, aquilo ali fica retido dentro da unidade. Então, a gente sabe que esse número é muito maior, né? Já foi feito um levantamento do ano passado de 30 casos. Então, a gente vê que está tendo um crescimento exponencial dessa situação de violência, não é uma situação que só Belo Horizonte está vivenciando, a gente tem isso de uma forma ampla em todos os municípios, né, do estado, inclusive nas unidades do estado, nos hospitais, a gente também vê cenários de violência, ameaças, violência psíquica da população para com o profissional médico e da própria equipe ou chefia para com esse profissional. Então, a cartilha de orientar, né? Eu vou passar um pouquinho a palavra para a Marjorie, para poder ela capitular aí esses vários tipos de violência dentro do Código Penal, né? A gente sabe que esses eventos eles têm repercussões no direito administrativo, dentro da própria, né, como que eu falo assim, da própria instituição, muitas vezes para o conselho, e a gente sabe que isso gera também repercussões no direito penal e no direito civil. Margem, está com você. Obrigado, doutora Paloma. Então, nós temos aí um outro problema, né, que a agressão em si é o tema central da matéria, e isso que você trouxe, muito acertadamente, acaba sendo um fator contributivo, né, um fator que pode predispor o desencadeamento, né, não só desse tipo de problema, mas outros, né, em função desta superlotação, dessa pletora, deste excesso de carga de trabalho. Então, aí nós temos que entrar também na questão administrativa, né, de como lidar com isso, do ponto de vista administrativo, dos fluxos, né, de atendimento, enfim. Mas a gente queria ouvir a Marjorie agora na sequência, né, do seu raciocínio. Sabemos que é um crime, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que o ponto agora é a tipificação, né? Como é que tipifica esse crime, da forma que aconteceu, dentro do ambiente de trabalho, se faz diferença ter sido um médico ou não, se homem, se mulher, especialidade, grau de ocupação, ou, né, uma agressão entre dois clientes, por exemplo, dentro da unidade. Como é que a gente entende isso do ponto de vista jurídico, né, essas nuances, né, que eu estou trazendo aqui para a gente conversar? Bom, obrigada, boa noite a todos. Para poder me apresentar para quem chegou posteriormente, meu nome é Marjorie Faria, né? Desde maio, o SINMED passou a contar com a colaboração da área penal, que antigamente não tinha, né? Exatamente por estar fomentando muitos crimes em relação ao que os médicos têm sido vítimas, principalmente, né? Que o SINMED preocupou muito em inserir a área penal para a gente poder conseguir orientá-los, tá? Então, já falo que nós estamos à disposição para o que os senhores precisarem. Sobre o que o senhor falou, doutor Arnoldo, né, em relação ao crime, realmente a violência, né, ela é um delito, tá, que já existe há mais tempo, e inclusive eu estava verificando as estatísticas, parece que aumentou mais 15% do ano passado para agora, tá, e uma coisa que a doutora Paloma, inclusive ela já exauriu tudo que eu ia falar sobre as formas de violência, né, já falou muito brilhantemente, mas apenas só para poder tocar em algumas questões, né? Quando o senhor me pergunta, é crime? É, né? Desde atualmente, o Código Penal, ele abarca uma série de situações, tá? Em que nós podemos inserir determinadas condutas. Então, vai desde a ofensa verbal até mesmo a agressão física, né? Conforme o doutor, inclusive, disse que tem sido veiculado muito pela mídia, tá? Inclusive os próprios jornais, né? Às vezes nem sempre fala o jornal falado, mas a gente vê publicações escritas também, tá? E assim, ou seja, além de ferir a honra, né, a imagem e a integridade física, os médicos têm sido alvo de inclusive, delitos recentes veiculados, né, pela própria imprensa, que atualmente estão inseridos no Código Penal, inclusive sobre a questão do stalking, que também entrou no rol dos delitos de menor potencial ofensivo. Tá? Uma questão que eu acho que é muito importante... O stalking?
que seria esse stalking? Perseguição. Seria uma perseguição. Isso tem acontecido muito nas redes sociais, sabe? Que às vezes em grupos de WhatsApp, né? Eles começam a falar mal do médico, perseguindo e falando, né? Então, assim, atualmente tem tido muitas denúncias nesse sentido, né? Porque geralmente a agressão física, a pessoa chega assim ao ponto máximo de virar e falar, não, agora eu vou denunciar. Mas geralmente esses crimes, né? Pelo menos assim, não vou falar que é só dos médicos, eu falo assim, delitos referentes à perseguição têm sido mais comuns exatamente pelo aumento do uso das redes sociais. Então, o que acontece? Geralmente o médico, tá? O senhor perguntou como é que ele deveria fazer. Inicialmente, a primeira coisa que é importante é que ele procure a direção do hospital, tá? Comunique imediatamente, registre no prontuário do paciente, entendeu? Detalhadamente tudo que aconteceu. É importante que naquele momento, no calor dos acontecimentos, a gente verifique quais são as testemunhas, tá? E aí, depois que ele já informou no prontuário, já falou com a diretoria, já se muniu de todos os documentos de testemunhas, porque depois ninguém aparece, tá? Isso é muito importante, porque senão fica a palavra de um contra o outro, né? E por mais que a direção do hospital eventualmente tente ajudar, nem sempre é efetivo, tá? Isso eu estou dando um toque que é muito importante. A elaboração do boletim de ocorrência, eu falo em todos os tipos de delito, é a questão que é crucial, porque ali você vai conseguir narrar detalhadamente e é importantíssimo que descreva, cite as testemunhas, cite o que aconteceu. Por exemplo, nos delitos, né, nesses delitos de WhatsApp, principalmente, o que é importante fazer? Comparecer ao cartório, fazer uma ata notarial, porque geralmente a gente dá os prints. Então, para poder ter efetividade, a gente vai, elabora uma ata notarial, coloca detalhadamente, tá? E esse documento, ele tem mais validade do que simplesmente os prints. Né? O STJ atualmente fala, e o STF agora chancelou também a questão de os prints terem a validade. Mas aí, o que o Ministério Público, inclusive, às vezes eles falam? Porque algumas mensagens são apagadas, outras são, né, adulteradas. Então, por isso que eu gosto de falar para a gente poder pegou o print, imediatamente vá ao cartório, tá? Faça uma ata notarial, porque grupos de WhatsApp é o que mais tem acontecido atualmente, entendeu? E uma coisa também, doutor Arnaldo, né, que eu conversava com o doutor Marconi, que a gente falava sobre violência, o doutor João falou, né, os senhores devem ter visto no site do CIMED, o doutor João falando sobre a questão da violência, né, que é a questão que os médicos atualmente, eles assim, eles não fazem uma ocorrência, eles não buscam a justiça, porque tem aquela sensação de que, né, uma lesão corporal simples, ou um xingamento, né, que são os crimes de ação privada, isso não dá em nada, isso é juizado especial. Juizado especial, paga-se uma cesta básica, presta serviço à comunidade e não vai dar em nada para mim. Então, as pessoas, infelizmente, têm esse preconceito de achar que isso não vai dar em nada. Mas o que é importante a gente elucidar? Que quando você vai ao juizado, e ainda que você vá àquela audiência, se resolve... Ai, gente, desculpa, vocês estão me vendo? Sim. É porque o telefone tocou aqui, eu não Tá sei normal. Eu que vou repor minha água ali, mas pode continuar falando. Tá. O que acontece? Por exemplo, nessa audiência do juizado, aí, geralmente, se a pessoa não tem nenhum antecedente, eles vão oferecer para ela uma transação penal, que é o pagamento da cesta básica, ou então prestar serviço. Aí tá. Então aí realmente, doutora, não vai dar em nada, não. Mas por que é importante a gente fazer? Porque, de certa forma, você consegue coibir a pessoa de ter outros atos futuros. Entende? Então, assim, é importante realmente registrar a ocorrência. Vamos para o juizado, vamos fazer audiência, vamos fazer tudo, porque senão a gente se perde, entende? Estou falando assim, eu até fui além do que o doutor me perguntou, mas é importante, sabe? Exatamente porque a doutora falou que as pessoas hoje em dia não estão recorrendo, e isso é uma verdade, né? Até mesmo alguns atendimentos que nós fizemos no próprio CIMED. Doutora, será que vale a pena? Será que isso aí... Claro que vale, claro que vale. O médico não tem o direito nunca de ninguém ofender a honra, a integridade física e muito menos, né, a imagem do profissional. Então, é importante sim que a gente se mobilize e atue e faça.
faça valer, né, o direito em si mesmo. Sim, é assim, do ponto de vista do direito administrativo, dessa relação, né, de trabalho que existe entre o profissional e a instituição, é importante que esses atos de qualquer tipo de violência sejam o mais documentados possível, porque a gente sabe que a maior dificuldade nessas ações, do ponto de vista assim, do direito administrativo, de você ter uma punição dentro de um processo administrativo disciplinar em relação a algum servidor que esteja provocando essa violência, ou até mesmo medidas para que a população não seja o agressor, a gente tem que documentar. A gente tem que, de alguma forma, jogar a bola, vamos dizer assim, para a administração pública, né? Para o empregador, no caso, o empregador público. Então, quanto mais documentado for, melhor. Sofrer uma violência verbal, um xingamento, uma ameaça por parte dos usuários do sistema, fazer registro no livro de ocorrência da unidade, fazer registro na ouvidoria, que todos os municípios, o Estado, eles têm a ouvidoria, por mais que muitos não tenham a ouvidoria, um núcleo específico para recepcionar essas demandas, uma vez que a ouvidoria do município recebe essa denúncia de que o usuário está de alguma forma agindo violentamente, ou que um outro servidor, de alguma forma, está provocando uma situação de violência, ela vai ter que tratar aquela situação. Se for omisso, se houver uma omissão, a gente tem como ter um documento falando, olha, a administração pública estava ciente da situação, né? Então, se você está dentro de uma unidade e sabe que um determinado usuário é corriqueiro, que aquele usuário ele ameaça, é corriqueiro, que aquele usuário ele tem atitudes que muitas vezes não chega no ato de violência física, mas tudo indica que um dia ele pode, né, chegar a isso, né? Às vezes xinga, trata mal, dá aquele, não chega a ser uma grande violência, mas dá um empurrão, distrata. Então, se a gente tem como mostrar que, de alguma forma, isso chegou ao conhecimento da administração pública, mesmo que seja através da ouvidoria, que eventualmente não seja um lugar específico para isso, mas tendo documentado, a gente tem como comprovar. Tanto para responsabilizar a administração pública numa futura ação de dano moral, material, tanto numa questão criminal. Quanto mais documentos a gente tiver, melhor, porque a gente sabe que o ônus da prova acaba, pelo menos no direito civil, o ônus da prova é de quem alega, né? Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de trazer documentos comprovando as violências, principalmente quando são violências mais veladas, como a violência psicológica, a violência moral. Então, quanto mais você conseguir documentar isso, quanto mais você conseguir transformar isso em documentos, melhor, porque a gente tem um lastro probatório mais eficiente numa futura ação, seja de qual natureza, né? Doutora, me permita só fazer um adendo no que a senhora falou. Inclusive, tivemos um caso Pode semana corrigir passada. também, tá? Não, é para aproveitar o gancho. Na semana passada, tivemos um caso de um médico que nos procurou e ele disse que ele já vinha sendo perseguido por um colega cirurgião, tá? E aí, infelizmente, a administração do hospital não fez nada, a ouvidoria não fez nada. Aí, o que eu sugeri para ele? Falei, olha, já que o senhor está sendo alvo disso tudo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o boletim de ocorrência, tá? E o senhor vai fazer uma notificação para o hospital, porque desde o momento em que você faz uma notificação, o advogado falando, olha, no prazo de 24 horas, 48 horas, os senhores vão ter que manifestar, ou seja, se a direção do hospital não faz, a gente vai ter que chegar até eles, entendeu? E, por exemplo, através de um advogado, você consegue notificar eles obrigatoriamente, eles vão ter que dar essa resposta, que é aquilo que a gente atendeu, inclusive você estava, doutora, agora que eu me recordei. Né? Então, assim, é importante, porque, infelizmente, a gente tem visto que tem sido omisso, né? Às vezes, assim, pelo tempo do profissional que já trabalha, às vezes pela própria política da instituição, né? Porque, muitas vezes, pelo medo do servidor de ser punido, né? Às vezes, dependendo de quem é o agressor, o servidor fica com medo de ser punido, se sente inseguro. Olha, se eu acusar o fulano de tal, no final das contas, quem pode responder por alguma situação sou eu. Né? A gente sabe que não é uma situação fácil,
Não é uma situação em que, quem dera, se a vítima ela fosse realmente acolhida, né? Quem dera se nessas situações a gente utilizasse o princípio da inversão do ônus da prova, em que você jogasse a bola para quem é responsável de garantir um ambiente seguro de trabalho, seja em qualquer nível, né? Eu defendo a administração pública como empregadora, assim como o empregador privado, ela tem a obrigação de oferecer a estrutura mais segura possível. Então, se a gente está vendo que a população, o usuário, tem um acesso muito fácil aos servidores internos dentro de uma UPA, dentro de uma unidade, dentro de um hospital, é essencial que quem gere aquele hospital coloque um porteiro, coloque uma segurança, né? Porque a gente sabe que no momento até de desespero, a gente está lidando com saúde, né? Então, muitas vezes, aquele usuário familiar chega numa situação de muito de desespero e, por uma interpretação equivocada da situação, ele acaba imputando a responsabilidade pro médico, que a gente sabe que toda a falta de estrutura que a gente tem hoje dentro do sistema de saúde, falta de estrutura, sobrecarga de atendimentos que é geral, acaba caindo na conta do profissional médico. Né? Antes do usuário entender que aquilo ali eventualmente é uma má gestão, uma falta de escala adequada, ele vai culpar o profissional que está lá dentro. Ele vai dizer que o profissional que está lá dentro não está trabalhando, ou está demorando muito para atender. É um defeito do ser humano. Encontrar um culpado, e quanto mais imediato, quanto mais simples for essa resposta, melhor e com mais violência ele atua, porque ele cria ali um inimigo. Essa interpretação da situação, ele encontra um inimigo para ele combater. E o inimigo acaba sendo o profissional médico. Né? E ele acaba agindo com mais violência ainda, porque ele criou esse inimigo na cabeça dele. Então, ressaltando, quanto mais a gente puder documentar a falta de estrutura, a falta de segurança e as situações de violência, melhor para esse profissional futuramente ingressar com qualquer tipo de ação. Me perdoem, gente, caiu aqui, demorei para conectar novamente, perdão. Desculpa, estão me ouvindo? Sim. Desculpa, caiu. E aí ficou me pedindo senha. Falei, gente, mas eu não recebi senha. Aí eu fui ver o e-mail, tinha chegado no e-mail. Aí foi uma luz que veio assim. Aí eu fui lá no e-mail, consegui acender a luz, peguei a senha e voltei. Mais uma vez, desculpa, viu, Márcia? Fui abastecer minha água. Hein? Então, retome aí de onde você parou, porque eu fiquei off aí. Estava falando. Eu estava falando, doutor Arnaldo, a importância de a gente registrar, transformar em documento qualquer situação, a importância de dar ciência ao empregador público, né, à administração pública, de todos os fatos que estão ocorrendo, através do registro no livro de ocorrência das unidades, boletim de ocorrência. Se a prefeitura, né, o município tiver algum canal específico, né, para registrar esses atos de violência, também é importante que seja registrado nesses canais, principalmente se esses canais gerarem números de protocolo ou qualquer forma de você comprovar que aquela denúncia, que aquele fato foi registrado e foi dado ciência. A doutora Marjorie colocou a situação da necessidade, muitas vezes, de uma notificação extrajudicial, que é um documento jurídico que tem um peso, uma validade muito grande, né, que, de alguma forma, coloca ali uma responsabilidade para aquele empregador, aquele notificado, responder, apresentar alguma resposta. E, muitas vezes, como muitos dizem, a ausência de resposta a uma notificação extrajudicial é uma resposta, né? É uma omissão comprovada de que tomou ciência e optou por não fazer nada, né? Era isso que nós estávamos falando. E do ponto de vista dos desdobramentos administrativos, institucionais, como é que é essa leitura, né? Assim, para quem está chegando agora, para quem vai assistir depois. Por exemplo, se for chamado um aparato policial, ele vai resumir a atividade dele, resumir uma palavra que veio aqui, no boletim de ocorrência, né, vai dar voz de prisão, se houver um flagrante, mas parece que, do ponto de vista
policial, termina o evento ali. A partir daí tem desdobramentos, né? Polícia Civil e aparatos jurídicos, enfim. Então, eu queria entender né, um pouco isso para falar para o nosso novato, né, que vai assistir a live. Eu já tenho 30 anos de formado. Até queria trazer um elemento que eu fui militar do Exército, da ativa, né, por 5 anos. E muitas vezes, em plantões, havia um excesso por parte de algum paciente, e aí eu estou resgatando o fato do nosso acusado específico ser um lutador de MMA. Foi isso que a mídia nos trouxe, né? E muitas vezes, um determinado paciente, cliente, incomodado com o plantão cheio, com qualquer tipo de incômodo, ele, arvorado em algum cargo, em algum poder, muitas vezes cresce, no sentido da palavra, em cima daquele que está atendendo. O que eu quero dizer? Como eu era militar da ativa, tinha um respaldo natural e bastava que isso viesse à tona, que aquela pessoa se recuava, né? E quando o colega de plantão não tem, né, esse tipo de... Não estou dizendo que o fato de ter uma farda, eu nem estava fardado, não é isso. Mas, enfim, acho que vocês entenderam e eu queria colocar isso, porque o recém-formado, com informações precárias, sem, né, sem essa retaguarda, a coisa vai ficando num nível de inibição muito forte. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, né, na minha colocação. Então, assim, como é que funciona isso para efetivamente nós termos condições de proteger o colega de trabalho dessas ameaças que muitas vezes são tácitas, são implícitas, são gestuais antes das vias de fato, né? Deu para entender o que eu quero ouvir? Onde é que está a solução? É na Guarda Municipal? É num porteiro que controla o fluxo? É na vigilância ostensiva? Queria que vocês retomassem a fala aí. Do ponto de vista administrativo, doutor, o que acontece? A gente sabe que quando a prefeitura ela toma empregador público, né? Porque não é, a gente fala prefeitura, mas pode também ser no nível do estado. A partir do momento que ela toma consciência de que está existindo uma situação de violência corriqueira provocada, por exemplo, pelos usuários, e ela identifica que aquele bairro, aquela situação é uma situação que gera uma insegurança, entendo que existe uma obrigação, sim, de alguma forma, trazer mais segurança para a unidade. A gente sabe que como isso gera custos, muitas vezes a gente tem a ciência de que a prefeitura se omite em relação a isso. Né? A exemplo do que aconteceu na semana passada com o médico dentro da unidade, foi só isso tomar uma repercussão muito grande e de uma forma que não tinha como que eu vou dizer assim, encontrar uma outra justificativa para aquilo. A gente já viu uma atitude da prefeitura, vamos retomar com a guarda municipal nas unidades. Né? A gente enfrenta muitas situações dentro do sindicato, não só na PBH, mas diversos municípios, de uma falta de policiamento, de uma falta de suporte, né? Da segurança pública dentro das unidades. E isso é geral. Então, entendo que existe essa obrigação. Não é uma situação fácil você fazer com que o município se mobilize realmente para concretizar uma medida que ofereça mais segurança. A gente sabe que nas unidades em que elas estão instaladas, em localidades em que é de conhecimento público de que existe uma insegurança naquela região, né, unidades muito próximas de comunidades sabidamente violentas, as estruturas elas acabam sendo às vezes um pouco melhor, às vezes tem uma porta giratória, às vezes tem uma porta que impede o acesso, entre aspas, né? Mas ainda é pouco, muito pouco, diante do que realmente é necessário para dar uma segurança para os profissionais e para os outros usuários. Então, não é uma situação fácil de ser resolvida.
Quando a violência ela é provocada por outros servidores, o que a gente tem é as denúncias, que podem ser feitas de diversas formas, ouvidoria, sistema próprio, ofício, notificação, e diante dessa notícia, dessa denúncia, existe pelos estatutos a obrigação de ser instaurado um processo de inquérito ou sindicância, né? É um processo ali de investigação administrativa, se aquelas denúncias elas procedem, se elas têm o que a gente chama de fomos boniuri, né? Se de fato aquilo ali pode estar acontecendo, se aquela situação narrada é uma situação capturada como uma ilicitude disciplinar, uma vez que é constatada veracidade e a existência de uma possibilidade de uma irregularidade disciplinar, tem que ser instaurado um processo administrativo disciplinar em relação àquele servidor que está provocando aquela irregularidade. E aí tem todo um trâmite, né, do processo administrativo disciplinar em face daquele servidor que, para depender da conduta, a gente tem diversas penalidades, sendo a penalidade maior a demissão, que seria uma exoneração forçada, né? A gente chama de demissão, esse é o nome correto. Diante das situações de violência moral, de violência psicológica, a gente sabe que todo esse processo ele é um processo mais complicado, porque a gente precisa de muita prova, e é um processo, muitas vezes, moroso. A gente sabe que a administração pública ela ainda não tem uma estrutura adequada, por ser uma situação em que existe um grau de subjetividade grande, e isso dificulta uma comprovação objetiva. A luta por essa vítima para efetivamente mostrar essa lesão moral, psíquica, ela é um pouco mais difícil, ela é um pouco mais morosa, mas ainda assim deve ser registrado, deve ser dado ciência de todas as formas possíveis para que o ambiente de trabalho se torne mais adequado. Existe um prazo, quanto antes, eu acho que já ouvi vocês falando, mas tem um prazo jurídico referenciado assim, para a pessoa registrar a queixa? Antes dela falar do prazo, deixa eu só falar. comentar, né? Você perguntou a questão da prevenção no que diz respeito à área criminal. Infelizmente, a área criminal ela entra na hora que já acontece, né? E uma forma de coibir, de frear, é que o médico efetivamente represente, que ele vá adiante, que ele participe da audiência, ainda que se faça uma transação penal, ou então, vamos supor que se for um delito de ação privada, né, que é a calúnia, injúria e difamação, em que o advogado é que vai tomar a iniciativa, porque aí tem aquela questão, na audiência preliminar, como o advogado é que toma a iniciativa, a gente pode não oferecer essa transação penal, entende? Ou seja, a gente pode se dar por não aceitar, ou seja, eu não me satisfaço em oferecer uma transação penal. Isso já aconteceu, inclusive, em várias audiências em que os promotores falam, eu vou oferecer uma transação penal. E aí a gente fala, não, doutor, né, como é uma ação privada, esses tipos de delito que o Código Penal prevê, o senhor não pode, nós somos os titulares. E aí, efetivamente, a gente conseguir ir adiante, né, ir para uma segunda audiência com as testemunhas, né, e, de repente, tentar realmente uma condenação. Entende? Então, assim, a forma de coibir no que diz respeito ao criminal é ir adiante, é fazer a representação. Entende? Porque essa questão do prazo, só para já responder, e depois a doutora Paloma responde, tá? Esses delitos de menor potencial ofensivo, você tem o prazo de 6 meses da ciência do fato. Infelizmente, é um prazo muito curto, né? Não dá para você ficar avaliando se você vai ou não. Entendeu? E aí, por exemplo, se já é um delito que já fugiria um pouco, né? Se seria uma lesão corporal mais grave, que aí já seria uma lesão grave, já não seria um crime até 2 anos, né? Aí vai de acordo com a pena do delito, entendeu? Mas assim, ou seja, aconteceu, não espere, que faça imediatamente, né? Porque, infelizmente, delitos pequenos tem a questão da decadência, tem a questão da prescrição, entende? Então, assim, quanto mais rápido e efetivo, né, a gente consegue tentar coibir essas atitudes. E o médico não pode ser sozinho nesse processo, né? Todo o aparato administrativo ali tem que estar sintonizado, né? Peraí, aconteceu? Vamos juntos. O caminho é esse, né? Porque senão ele fica fragilizado, né? Sem dúvida. Sim.
A doutora ia falar do prazo. Não, Não quero do ponto de vista começar. administrativo, é o quanto antes também. A gente sabe que existem situações de violências que elas devem perdurar no tempo, né? Como o assédio moral, que é um tipo de violência, ela perdura no tempo, ela tem uma habitualidade. Mas é importante que a cada conduta que existir, você dê ciência, você vá registrando, você vá documentando, para formar realmente um corpo probatório, e, inclusive, caracterizar o assédio moral, porque o assédio ele vem de uma situação habitual. Então, se você nunca registrou nada e só vai registrar quando a gota d'água acontece, né, o copo já está transportando, a gente acaba perdendo essa historicidade e acaba dificultando essa prova do assédio moral. Então, é importante todas as violências, mesmo as mais subjetivas e veladas, delas serem sempre notificadas. Como eu oriento, né? Determinada conduta da chefia ou de colega não está adequada. Procura registrar isso no e-mail, formaliza, evita conversa só no boca a boca. Tem uma situação que você fala assim, não, isso aqui não está legal, isso aqui caracteriza um assédio. Tenta documentar para você conseguir mostrar essa história e a gente conseguir colocar dentro do que é o assédio moral. Situações pontuais, eventualmente, podem não ser caracterizadas como assédio moral, mas elas são caracterizadas como violência. E, diante da violência, se dentro do Estatuto do Servidor tiver esse tipo de violência como uma irregularidade disciplinar, ele vai ter ali previsto uma penalidade. A gente sabe que a maioria dos estatutos ainda não tem uma irregularidade, essa violência psicológica, é um conceito relativamente novo, né? Isso, a administração pública, os empregadores, eles estão começando a ter obrigação de lidar com isso de uma forma recente, até mesmo que a nossa sociedade está mudando, né? A sociedade lá para trás era uma sociedade que admitia esse tipo de conduta, né? Se era autoridade, a gente abaixa a cabeça, não existia muito esse conceito de assédio moral, né? Hoje é que a gente trabalha com esse conceito, hoje que a gente consegue enxergar a repercussão disso para a vida pessoal do ser humano. Então, a maioria dos estatutos ainda não tem um ilícito disciplinar que seja violência psicológica, ou que seja ameaça, ou que seja o próprio assédio moral. A PBH hoje está trabalhando com isso, mas ainda não é o necessário, o adequado, ainda está sendo construído. E hoje a gente está vivenciando isso, a necessidade de quanto mais a gente documentar, quanto mais a gente conversar sobre isso, quanto mais a gente expor a situação, mais a gente impulsiona, pressiona para que a administração pública tome e torne isso algo previsto em lei, previsto em regulamentação, tome atitudes para que traga mais segurança para dentro do ambiente de trabalho. Só trazendo uma situação que a gente vê que isso é muito novo, dentro do vínculo seletista, ano passado a gente teve a publicação de uma lei, a 14.400 alguma coisa, que é uma lei até que protege mais o trabalho da mulher, é o programa Emprego Mais Mulher, se não me engano, e dentro dessa lei a gente tem uma previsão legal que responsabiliza o empregador privado, seletista, a dentro da CIPA, ter regulamentação, ter medidas capazes de sanar, evitar, prevenir o assédio sexual, o assédio moral. Ela está dentro de uma norma que eventualmente seria específica para a mulher, mas ao trazer essa obrigação do empregador de tomar medidas capazes de sanar o assédio sexual e moral, eu entendo que isso abarca independente do sexo do trabalhador. Então, a gente já tem uma semente plantada e o que a gente vê é vamos dizer assim, um gatilho para que a administração pública comece a regulamentar mais ou menos da mesma forma que a União regulamentou dentro dessa lei. Doutoras, nós estamos caminhando aí para a parte final do nosso tempo, mas é impressionante a relevância, né, do assunto. A iniciativa do sindicato é nova no sentido desses bate-papos nesse formato, e com certeza teremos muitos encontros aí pela frente, porque a coisa se desdobra, né, em várias possibilidades. Eu queria, por exemplo, perguntar,
para fechar, né, a minha última pergunta. Supondo que esse agressor esperasse o médico no final do expediente para agredi-lo, né? Houve lá a insatisfação, a chateação, e aí ele esperou ao final do expediente. Na verdade, ele foi chamado em casa e veio e cometeu, né, o ato. Mas, fora da unidade de saúde, o que muda, né, nesse olhar jurídico sobre tudo isso, as implicações, os envolvimentos, né, da própria prefeitura? Como é que pode me dar uma geralzona assim? Não foi dentro da unidade, foi na hora que chegou na esquina, cercou o profissional e agrediu. Muda muita coisa? Eventualmente, ele vai ter um ônus de prova de que aquela agressão ela teve origem numa relação de trabalho, né? Ele vai ter que comprovar que aquele usuário ou aquela pessoa ela teve como motivação uma situação vivenciada no ambiente de trabalho. Eu equiparo aqui, a gente tem isso dentro da CLT e muitos estatutos trazem como um ilícito disciplinar, a situação de violência entre empregados, né? Quando há violência física ou um outro tipo de violência, isso se caracteriza como uma causa, até no caso da CLT, de justa causa, né? Então, se tiver conexão com o ambiente de trabalho, eu entendo que ainda assim está dentro da esfera dessa relação. Ainda assim é possível chamar a administração pública, se ela for empregador, ou o empregador privado, para, de alguma forma, haver uma responsabilização, principalmente se aquela situação que foi vivenciada fora do ambiente de trabalho, ela foi construída dentro do ambiente de trabalho. Então, novamente, a importância da gente documentar, ter essa história, né? É aí que você vai construir um nexo de causalidade. Olha, essa agressão, ela vem de um histórico que acontece dentro do ambiente de trabalho. Se eu não tivesse naquele ambiente de trabalho, ou se a empresa, se o empregador tivesse tomado medidas capazes de sanar esse desentendimento, ou essa falta de qualquer tipo de estrutura que está gerando essa insatisfação que culmina na violência, se tiver como a gente documentar isso, contar essa história e fazer essa ligação, a gente caracteriza aí como uma relação, uma situação que vem da relação de trabalho. Então, a dificuldade aqui é só comprovar que a origem dessa lesão ela está lá dentro do ambiente de trabalho. No âmbito criminal, né, a pessoa vai ter que fazer os mesmos procedimentos. Só que aí eu falo, né, para os senhores que se você não souber de quem é a autoria, vai dificultar um pouco a investigação, né? Mas, por exemplo, vamos supor, se a pessoa conseguir identificar que foi, né, um paciente ou então um acompanhante que estava mais cedo, facilita. Agora, se for uma terceira pessoa que não tem nada a ver, aí ela vai ter que buscar, né, no dia seguinte, ou então na mesma hora, de repente ir lá, verificar se, por exemplo, alguém ficou descontente, caso ela não saiba, né, até para a gente poder auxiliar na investigação. Se ela não tiver ideia, porque às vezes a pessoa causou um desagrado, mas ela não sabe, né, que a pessoa saiu de lá com muita raiva. Agora, quando você conseguir fazer esse nexo de causalidade, aí facilita o trabalho da polícia. Mas sem a autoria, fica difícil da gente conseguir processar, entendeu? E aí, o que pode ser feito também? Geralmente, câmeras, né? As câmeras já imediatamente a polícia, se tiver acontecido uma lesão corporal, solicitar um exame de corpo de delito, né? E pedir que a polícia imediatamente averigue as câmeras, né, nas localidades, nas adjacências, perdão. É isso. Doutoras, muito obrigado. Agradecer aí a quem esteve presencialmente, né, no nosso encontro online, mas isso fica gravado, com certeza será muitas vezes acessado. Vamos desdobrar isso em outros encontros. Queria só fazer uma mágica aqui, olha só. Tem aqui um palhaço preto e branco, mas é o trabalho de vocês, com tanta competência, que deixa a nossa vida mais colorida, tá vendo? Nós precisamos de vocês, né, para dar segurança
aparato jurídico e, com isso, a leveza que a gente precisa para exercer a nossa atividade. Todas as atividades, né, de trabalho no âmbito da saúde estão na mesma linha de importância no meu sentir. Muito obrigado a vocês. Obrigada. Tenho certeza que vamos nos encontrar de novo com outros desdobramentos. Não por Doutor, outros... antes de encerrar, só fazer uma pergunta. Como é novo, né? E eu vejo o pessoal aí, se alguém tiver alguma dúvida... Ah lá, ele levantou a mão. Doutor Odilon, por favor, doutor. Boa noite a todos. Na verdade, parabéns pela apresentação, Marjorie Paloma, porque o tema é de uma relevância brutal no momento que o mundo está vivendo, tanto de violência quanto até de uma falta mesmo, até de educação e esperança. Porque quando a esperança acaba, parte para a violência, quando se parte para a violência, é brutalidade e a escalada é sem fim. Mas o que eu trago aqui, e que eu percebi nas duas apresentações, é que eu acho que está faltando um princípio fundamental, que, na verdade, nós precisamos é de tornar uma lei, tornar, na verdade, um programa de governo, um núcleo de apoio e segurança aos profissionais de saúde. Igual tem o núcleo de segurança do paciente, em que você avalia como está sendo a qualidade, como você vai evitar intercorrências, você vai evitar erros e problemas na estrutura, a mesma coisa, só que voltada para quem está na área de saúde fazendo o serviço. Aí sim, cobrar das pessoas que devem ser cobradas, que é a administração pública, os donos dos hospitais, dos convênios. Por quê? Porque com esse núcleo, o médico, a enfermeira vai registrar: olha, estou sofrendo assédio, olha, nesse serviço eu estou sofrendo violência, olha, nesse serviço eu não tenho a mínima condição de trabalhar, que eu não fico nem sentado. Olha, eu estou, em vez de atender 20 pessoas no dia, atendendo 70. Eu não tenho como dar conta disso. Sem eu dar conta disso, eu estou gerando uma insegurança para o paciente e uma insegurança para toda a equipe e para mim. Então, eu acho que a gente precisa de levar, além das medidas administrativas e policiais que a gente está aqui propondo, talvez uma proposta para as entidades médicas e para a discussão também com os outros profissionais, da obrigação de se criar um núcleo de apoio e segurança aos profissionais de saúde, para que nós possamos trabalhar e ofertar à população o nosso melhor. O nosso melhor, que vai, de uma maneira muito prática, também coibir que a administração ou qualquer outro administrador nos coloque nessa situação de conflito com as pessoas. Lógico, vai mitigar bastante, provavelmente, essas situações, mas os conflitos pessoais também vão existir. A gente tem sempre que lembrar que um dia a pessoa acorda de mau humor, com tudo errado na vida, e esbarra com um outro profissional que também está num dia de mau humor, com tudo errado na vida. Esses daí é acidente, mas eu espero que o acidente seja um ao ano, em vez de ter 27, 30, igual a gente está observando todo dia aqui relatado. Eu deixo essa sugestão e gostaria depois, se vocês quiserem, até comentar sobre isso também. Transformar mesmo numa política. Claro. Eu quero comentar, porque a doutora Paloma vai falar a respeito, né? Mas, assim, eu achei brilhante a sua sugestão, tá? Inclusive, a gente, né, o pessoal do criminal está chegando agora, mas temos parte... O CIMED, ele tem reuniões semanais. E nessas reuniões, sempre tem as questões dos projetos de lei que são discutidos, né? O sindicato tem uma atuação muito incisiva nesse aspecto, né? E assim, eu estou assim, particularmente, eu falo porque eu estou chegando agora, sabe, Odilon? Então eu fico encantada com o empenho, tá? E com a bravura. Inclusive hoje está acontecendo, né? Eu estou até aqui na sala do pessoal do CRM, está acontecendo um simpósio de violência obstétrica, tá? Em que a gente começa a discutir vários tipos de legislação e como que a gente pode conseguir, né, dar esse suporte para o médico para evitar que, por exemplo, um delito que, em tese, né, não está muito bem descrito, poderia se tornar uma lei, entende? Então, assim, a doutora Paloma e o doutor Arnob, que é diretor, eles vão poder te falar melhor desse braço, mas brilhante sugestão. Parabéns, Odilon. Realmente
criou aí um canal viável, né, factível, e que pode ser a grande cartada, né, nesse cenário que nós estamos precisando de segurança. Doutora Paloma, pode usar a palavra e eu acho que nós completamos o tempo, né, gente? Por favor, Paloma. A gente transformar uma situação social, fática, em política pública, demanda tempo, demanda negociação, demanda pressão. No direito, infelizmente, nós somos uma ciência que ela é sempre posterior aos fatos sociais. A gente espera acontecer para analisar, depois dessa análise, vista essa repercussão, e dentro de uma interpretação, inclusive, do contexto próprio social e de desenvolvimento social, a gente entender o que é e transformar isso em política pública. Então, o que eu vejo hoje em relação a essas situações de violência contra o profissional e esses diversos tipos de violência? A violência física, a gente já tem até muito bem regulamentado, entre aspas, né? A gente tem ali, até no Código Penal, como a doutora Marjorie falou, inúmeros artigos falando sobre a violência física e as consequências penais sobre ela. E a violência física, infelizmente, né, é a que a gente consegue mais trazer para dentro do direito com soluções efetivas. Os outros tipos de violência, que são violências mais subjetivas e veladas, nós estamos trabalhando com esse conceito e elaborando como a sociedade vê isso agora. E um outro fator muito importante quando a gente fala de política pública, na minha visão pessoal, tá? Muitos podem discordar. A gente tem aqui um conflito trazendo para dentro da nossa realidade e das motivações que geram esses quadros de violência. A gente tem principalmente a falta de estrutura e a sobrecarga de trabalho. E aí a gente trabalha com um conceito que é muito liberal, de um neoconstitucionalismo muito liberal, que é a gente trabalha por produtividade. Quanto mais trabalhar, mais feliz você vai ter, mais tudo de melhor vai acontecer. Isso é uma realidade que está começando a ser questionada agora, né? Não adianta eu querer cobrar muita produtividade sem eu conseguir trazer uma qualidade, não só no serviço, mas eu trabalhar com uma qualidade pessoal de quem está por trás desse serviço. Esse último fator, qualidade pessoal de quem está por trás desse serviço, é algo muito novo dentro da forma como a gente lida com a sociedade, da forma como a gente lida com a prestação de serviço. E isso tem que ser muito debatido, a gente tem que conversar sobre isso, a gente tem que pressionar. Então, as situações estão acontecendo, a gente tem que oficiar, a gente tem que dar ciência. E é trabalho de formiguinha e de pressão, é luta, né? Pessoalmente, eu estou estudando agora um pouco sobre o Sistema Único de Saúde, como ele foi gestado, da onde que ele nasceu. Eu estou estudando muito a reforma sanitária que aconteceu ali na década de 70. E a gente sabe que foi um processo longo. Então, eu acho que hoje, trazendo para a nossa realidade, dentro do SUS, dentro da medicina pública, principalmente, a gente começa a enxergar que não dá para você cobrar índices de produtividade exacerbados. Eu sei, prefeitura, que esse é um índice que precisa reportar lá à União para receber o repasse, para poder estar dentro desse programa, mas não dá para você me cobrar esse índice dentro da realidade estrutural que eu tenho, porque eu não vou conseguir entregar e eu, principalmente, estou afetando a capacidade de trabalho e de vida desses servidores. Essa última visão é uma visão que a gente precisa lutar muito ainda para que a gente consiga formular políticas públicas que, de fato, protejam esse profissional. A doutora Marjorie está dentro de um congresso que está discutindo a questão da violência obstétrica. A gente tem projetos de leis que estão tramitando, e quando a gente para olhar para ele, na verdade, ele acusa mais o profissional do que defende. E isso está sendo muito debatido, né? Então, no calor das emoções e dentro de uma visão social e política que a gente tem hoje, que precisa, de alguma forma, fomentar para ser desconstruída e construir uma nova realidade, às vezes um pouco mais, como que eu vou dizer assim, um pouco mais social e menos monetária, né? A gente tem que começar a olhar para isso, porque são pessoas que estão sendo impactadas, né? E a gente não consegue entregar um índice de produtividade se a gente não tiver servidores com saúde, capacitados e dentro de um ambiente de trabalho adequado, né? Então, a gente tem que olhar para N fatores para a gente construir realmente uma política pública
que traga uma segurança jurídica e que seja eficiente. Mas é uma luta, né? É uma luta, é uma pauta que tem que ser brigada. No âmbito da saúde suplementar, Paloma, isso, doutora, já está acontecendo essa discussão em várias temáticas, vários debates, e o tal do fee for service, né, que é receber pelo serviço prestado, está sendo duramente questionado, porque ele não se sustenta, né? Quanto mais raio-x fizer aqui na minha clínica, melhor vai ser, então vou arrumar jeito de gerar isso. Então, hoje é o fee for value, né? Você tem que entender e conseguir mecanismos de valorizar o resultado, o valor agregado, né, ao paciente final. Na saúde suplementar, isso já é o desafio, seguramente vai chegar também, né, já em alguma medida já chegou, né, no SUS, tá perfeito. Eu queria agradecer mais uma vez a todos e honrado, né, de estar aqui, um peixe fora do habitat normal, porque o aspecto jurídico eu tenho muito pouco trânsito, né, sobre isso. Mas obrigado e uma ótima noite para todos. Alguém quer encerrar, fechar? Também agradeço a presença de todos, tá? E se precisar, nós estamos à disposição no CIMED. Eu agradeço muito. Desculpa aí ter, às vezes, extrapolado nas minhas falas, mas é um tema muito importante, é um tema que, dentro dos meus atendimentos aos profissionais pelo CIMED, eu tenho me deparado com ele com muita frequência, infelizmente. É cada vez mais frequente e cada vez mais volumoso esse tipo de demanda. É um trabalho árduo, é um trabalho difícil, mas eu agradeço por estar aqui com essa fala e me coloco totalmente à disposição aos profissionais, aos servidores, para atendê-los lá no sindicato e fazer o que for possível e brigar, né? A gente está ali construindo uma estradinha que, se Deus quiser, vai chegar e vai atingir o nosso objetivo. Tá bom. Obrigado, boa noite a todos. Até um próximo encontro. Falou.